Então, para a gente relembrar a tripanossomíase americana, a gente também chama de doença de Chagas, ela é transmitida pelos triatomídeos, né? Então, nós temos o bicho barbeiro, vários gêneros, o mais importante é o Triatoma infesto. E o parasito, o Trypanosoma cruzi, ele pode se apresentar na forma tripomastigota, que é aquela que está presente na corrente sanguínea, quando faz a parasitemia, assim mesmo quando é a forma que é inoculada em nós. E quando ela vai parar nos tecidos, principalmente no tecido muscular, ela se transforma em amastigota. A transmissão, além da picada do barbeiro, lembrar que pode ser por hemotransfusão, então se a pessoa tiver doença de Chagas em atividade, em transfusão pode também transmitir, por isso que no banco de sangue é feito testes sorológicos, tá? Por transplante de órgãos, então você adquirir um coração que já tem Chagas, adquirir um órgão também pode transmitir doença de Chagas, transmissão vertical e também por acidentes perfurocortantes em laboratórios que estudam o parasito. Epidemiologia, então, lembrando da doença na América Latina, sul da Argentina, vai até México, essa região aqui do Brasil, do norte, nordeste, parte do sudeste, ao passo que na África nós temos outras espécies de trypanosoma que causam outro tipo de doença. Epidemiologia está relacionada a más condições de habitação, a presença do barbeiro em casos, por exemplo, de pau-a-pique, assim como infecção de outros animais no peridomicílio. Então a doença é transmitida de que forma? O barbeiro ele pica, no local da picada ele defeca e o parasito então entra na corrente sanguínea, tem uma predileção pelos... E durante a parasitemia, então, o triatoma pode, na hora que ele for fazer uma nova coleta de sangue, um novo repasto que nós chamamos, ele pode daí adquirir o tripomastigota e transmitir para outras pessoas. Então, no local da inoculação, pode ter a forma aguda da doença. Então, geralmente, o paciente que quando adquire o trypanosoma, na grande maioria das vezes, ele é assintomático. Já quando tem a aquisição do tripomastigota, do Trypanosoma cruzi pela via digestiva, a chance de desenvolver um quadro agudo ele é maior. Então, na maioria das vezes é assintomático, mas você pode ter o chagoma de inoculação, onde a inoculação é um processo inflamatório, uma reação específica imune, onde forma o que a gente chama de sinal de Romanha quando acontece na região peripalpebral. O paciente com quadro agudo lembra muito uma monolike, linfonodomegalia, febre, mal-estar, hiporexia, assim como hepatosplenomegalia, pode ter um pouco de anasarca, pode ter quadros neurológicos como meningoencefalite, até mesmo um quadro cardíaco agudo, diferente da forma crônica da doença. Já na forma crônica, nós temos a forma cardíaca e a forma digestiva. A forma cardíaca, ela tem sempre três características que nós devemos lembrar, que é os distúrbios de ritmo, as arritmias, que podem ser as mais variadas, sendo a que mais caracteriza a doença de Chagas é o distúrbio de condução, ou bloqueio da divisão antissuperior do ramo esquerdo, associado com insuficiência cardíaca, principalmente a esquerda, depois evolui para a direita, fazendo a insuficiência cardíaca congestiva, e também está associada com tromboembolismo pela inflamação que acontece no endotélio. E na forma digestiva, ela pode acometer esôfago e ou o cólon. No acometimento esofágico, o paciente vai apresentar com disfagia, retenção de alimentos, porque ele vai ter perda da motilidade esofágica, isso vai fazer um aumento progressivo do esôfago, e o paciente vai ter dificuldade então para engolir, dificuldade para poder progredir a alimentação, ocasionando retenção, mau hálito. O paciente acaba tendo que salivar bastante para poder fazer com que ele consiga progredir o alimento, então aumenta a secreção de saliva, que a gente chama de pitialismo, pode fazer até hiperplasia de hipertrofia de parótidas. O paciente pode também ter refluxo, isso faz com que ele tenha tosse crônica, fica sufocado e pode evoluir então para desnutrição, porque o que acontece? O paciente com dificuldade para engolir, com todos esses sintomas, ele verifica que quando ele come menos, ele tem menos esses sintomas, então ele naturalmente começa a diminuir a sua ingesta alimentar. E ela é classificada em grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, conforme a evolução da doença. A gente não vai explicar aqui, não há nesse momento aplicabilidade prática em relação ao manejo desse paciente, a não ser quando você for indicar ou não tratamento cirúrgico, mas que não é discussão nessa aula.
E o megacólon, a apresentação mais característica, é o paciente constipado. Então, obstipação intestinal progressiva, pode ficar às vezes dias sem evacuar, até mesmo semanas, e isso faz com que desenvolva fecaloma, piorando ainda mais a obstrução intestinal, associado também a meteorismo. E aqui são as imagens. Então veja, aqui é uma imagem radiográfica onde o paciente engoliu o bário, tá bom? Que é um contraste, e vejam que esse esôfago está dilatado e tem a dificuldade de passar o contraste para dentro do estômago, mostrando aqui, né, um aumento do diâmetro do esôfago, compatível com uma esofagite por doença de Chagas. Vejo aqui um raio-x simples de abdômen mostrando aumento, isso aqui é o sigmoide, olha a dilatação que culminou por alteração do plexo mioentérico, aqui ó, macroscopicamente no ato cirúrgico, o tamanho do colo, e olha aqui o aumento da área cardíaca progressiva ao longo dos anos pela cardite chagásica. Veja o aumento inicialmente das câmeras esquerda, né, e posteriormente evoluindo com cardiomegalia. E quando a gente pensa no paciente com Chagas, que exames laboratórios que podem talvez nos dar uma ajuda? Tá? Então, na forma aguda da doença, os exames eles são muito inespecíficos. Tá? Então, o paciente pode ter alteração do leucograma, leucocitose com linfocitose, mas isso não ajuda em absolutamente nada, porque, como eu falei para vocês, um dos diagnósticos diferenciais em que se enquadra a doença de Chagas agudo, o que é? São as síndromes monolike, a mononucleose, citomegalovirose, o HIV agudo, toxoplasmose, e o Chagas agudo entra aí também com uma possibilidade de síndrome de monolike. E elas, boa parte delas também apresenta aumento dos leucócitos às custas de linfócitos, inclusive com linfócitos atípicos. Então, confunde muito com mononucleose infecciosa. VHS aumentado, proteína C reativa aumentada, que são exames, provas inflamatórias, vão estar presentes em qualquer processo infeccioso. Então, também não ajudam no diagnóstico, mas estão presentes no paciente com doença de Chagas. Já na forma crônica, os exames para avaliação cardíaca e digestiva, eles não dão o diagnóstico, mas eles nos ajudam no contexto, assim como também a monitorizar e seguir esse paciente. Por exemplo, na forma cardíaca, o eletrocardiograma, nós vamos identificar as arritmias, o tipo dessas arritmias. No raio-x de tórax, nós vamos avaliar o tamanho da área cardíaca, embora o ecocardiograma é o exame que melhor demonstra estas características que nós queremos ver, principalmente relacionada à função cardíaca, e também avaliar o quê? A presença de trombos intraventriculares, que também é uma das características da miocardite chagásica. O Holter, que é um exame que faz um eletrocardiograma de 24 horas, onde o paciente fica com o aparelho medindo, fazendo um eletrocardiograma durante suas atividades normais, vai verificar durante 24 horas qual que é o perfil de arritmias, qual que é o tempo que esse paciente tem e que tipo de arritmias. Então ele serve também para monitorizar quão grave esse paciente se apresenta. Se ele tiver muitas arritmias que podem se configurar como graves, a gente tem que fazer às vezes um tratamento para esse paciente. E que tratamento? A gente faz através do estudo eletrofisiológico. Então a gente consegue avaliar nesse paciente onde é que estão acontecendo esses distúrbios para talvez tentar corrigi-los. E para a forma digestiva, o que a gente acaba utilizando? O raio-x do abdômen, ele pode nos ajudar, mas ele não dá nenhuma avaliação. O ideal é que seja feito sempre com contraste. No caso do esôfago, contraste vioral, porque a gente consegue ver muito bem o tamanho do esôfago. Uma endoscopia, ela não vai nos passar uma ideia da dilatação esofágica. Já o contraste esofágico, quando o paciente toma e tira um raio-x de perfil, consegue ver o tamanho e a gente consegue estadiar daí o tamanho do esôfago, classe 1, 2, 3 e 4, mas que eu falei, a gente não vai comentar sobre isso. Esses exames, então, eles ajudam no segmento e podem nos ajudar o quê? A avaliar se tem arritmia, se tem aumento da área cardíaca, mas eles não dão o diagnóstico de Chagas, perfeito? O que vai nos dar o diagnóstico são os exames específicos. Por exemplo, na forma aguda da doença, é difícil a gente fazer o diagnóstico,
Porque o paciente, que nem eu falei para vocês, vai ter um quadro monolike, linfadenopatia, astenia, um quadro que não é patognomônico, não existe um dado clínico que nos dê o diagnóstico. Nós temos que pensar em suspeição, através dessas informações clínicas, e o que mais? Dados epidemiológicos. Então eu não vou pensar em Chagas aqui na nossa cidade, mas vamos pensar em Chagas no paciente que esteve numa área endêmica, numa situação onde houve um surto, quando teve uma relação com Chagas alimentar. E o que nós podemos fazer o diagnóstico nesse momento? Nós temos a pesquisa direta do parasito no sangue. Uma lâmina simples não permite o diagnóstico, como eu mostrei naquela primeira foto, quando eu mostrei a forma triplomastigota e da forma mastigota. Nós podemos fazer o que? Centrifugado do sangue, mas isso é feito em alguns laboratórios de referência. Não é em qualquer laboratório que faz esse tipo de teste. Quando você tem uma suspeita de Chagas agudo, você tem que entrar em contato com laboratórios especializados para diagnóstico de Chagas e aí encaminhar uma rotina de exames para eles, onde eles vão fazer o exame direto e eles vão fazer também provas de hemocultura e de xenodiagnóstico, que eu vou explicar já já para vocês, assim como também os testes moleculares, a reação em cadeia da polimerase, porque ela é extremamente sensível para fazer o diagnóstico, porque ele consegue detectar o DNA do parasito. Já os outros exames precisa ter um parasito viável, precisa ter uma grande quantidade para dar positivo, então nem sempre eles são tão sensíveis quanto o PCR. O PCR realmente mudou o nosso perfil de diagnóstico, porque a gente tem aumentado o número de casos de diagnóstico, mas tem que sempre ser encaminhado para laboratórios de referência. Nos exames agudos, o que a gente pode fazer? O xenodiagnóstico. O xenodiagnóstico clássico, colocava-se o barbeiro na pele do paciente, ele sugava, deixava ele um tempo ali e depois de alguns dias você matava o triatomínio, o barbeiro, e fazia uma avaliação no microscópio do intestino, verificava se apresentava o Trypanosoma cruzi ali. Era assim que era feito o diagnóstico. Depois evoluiu para o xenodiagnóstico artificial, colocar-se sangue em uma luva e essa luva é colocada onde tem o triatomínio e eles vão lá e sugam o sangue que tem naquela luva, bem melhor do que colocar direto no paciente, bem mais prático. E ele suga aquele sangue e as poucas formas viáveis que tem de tripomastigota, de Trypanosoma cruzi naquele sangue, vão ir para o intestino do triatomínio, lá vão se replicar e da mesma forma vai olhar no microscópio e vai identificar. É uma das formas de diagnóstico. Mas o que a gente acaba mais utilizando nesses laboratórios, na realidade, é a hemocultura. Mas não é a hemocultura que nós temos no laboratório comum no hospital. É uma hemocultura com outro tipo de metodologia, que, como eu falei, só em laboratórios de referência. Elas podem ser usadas não só para a forma aguda, mas também para a forma crônica da doença. Porém, o exame que a gente mais utiliza na fase crônica são os testes sorológicos. Esses sim são feitos na maioria dos laboratórios, é feito em triagem de banco de sangue, porque como eu falei para vocês, Chagas também pode ser transmitido por hemotransfusão, por isso que o banco de sangue é obrigatório no Brasil fazer triagem para a doença de Chagas. E eu coloquei aqui 3 testes sorológicos, por quê? Infelizmente, os exames sorológicos para Chagas, eles dão muito falsos positivos, então é frequente a pessoa fazer o exame e vir lá, indeterminado, positivo, e a pessoa nunca ter ido para uma área endêmica. É por isso que nós temos que sempre fazer 2 metodologias diferentes para a doença de Chagas, compreenderam? Tem que sempre então fazer 2 métodos para poder dar o diagnóstico. E a gente às vezes acaba ficando na dúvida, vem às vezes indeterminado num método, no outro método vem indeterminado também, então isso é bastante difícil, por isso tem que fazer, às vezes, repetir o exame para poder chegar à conclusão do quê? Ele tem anticorpos contra a doença de Chagas. Não quer dizer que ele tenha Chagas. Então, num paciente, por exemplo, que tem um quadro de insuficiência cardíaca, você tem um quadro de megaesôfago ou de megacólon, e vem lá 2 sorologias positivas para Chagas, então, grande probabilidade que isso seja devido à doença de Chagas. Tá bom? Então, ela não confirma, só nos dá a presença de anticorpos. Lembrando que são testes que têm uma sensibilidade boa, né, mas baixa especificidade. Muitos falsos positivos. E quando é que nós tratamos a doença de Chagas? Veja, a forma aguda
sempre nós devemos tratar. Por quê? O paciente, a hora que pega o Trypanosoma cruzi, ele vai ter o tripanossoma que vai lá parar no miocárdio, vai lá parar nos plexos mioentéricos. Isso vai fazer com o quê? Ele, se recuperando da fase aguda, ele vai ficar numa fase assintomática da doença. Uma fase de latência. E nós não sabemos se, após alguns anos, 10, 15, 20 anos, esse paciente vai desenvolver as formas crônicas. Então esse paciente pode ficar numa fase indeterminada, morrer sem nunca ter desenvolvido a doença, mas ele também pode desenvolver as formas cardíaca ou intestinal. Nós não sabemos. Portanto, se a gente detecta na fase aguda, a gente já tratando esse paciente, a probabilidade de ele desenvolver a doença mais tarde é menor. Então a gente evita que esse paciente tenha as formas mais avançadas. Além de que, se a gente detecta a forma aguda da doença, como a letalidade dessa forma é alta, a gente não pode esperar ver se o paciente vai melhorar ou não. Sem falar que ele pode desenvolver, por exemplo, uma miocardite aguda, desenvolver uma insuficiência cardíaca crônica para o resto da vida. Então a gente indica o tratamento na forma aguda da doença. Outras indicações nos pacientes que têm HIV, nos pacientes transplantados, nos pacientes imunocomprometidos, também é indicação de tratamento. Nos pacientes com a forma crônica, aqui sim, nós vamos indicar apenas nos pacientes com menos de 18 anos. Por quê? Se esse paciente tem Chagas com menos de 18 anos, imagine quando ele chegar aos 50, 60 anos, a doença já vai estar bem avançada. Então a gente dá o tratamento para evitar com que a doença avance e ele torne-se um doente crônico com uma idade, teoricamente, uma idade que ele pode trabalhar, onde ele pode ter uma boa qualidade de vida. Já para os pacientes com mais de 50 anos, a gente acaba não indicando o tratamento, né, uma vez que, devido à latência da doença, a probabilidade dele desenvolver a doença é menor, desenvolver sintomas. Claro que cabe daí também a quem está cuidando desse paciente indicar ou não o tratamento. Nessa fase da latência, está tendo dano nos cardíacos ou só tem sintoma? No momento da latência ou do período de indeterminado, o que acontece? A gente não sabe. A gente só vai descobrir a partir do momento que começar a aparecer sintomas, ou quando a gente está fazendo eletrocardiograma de rotina, raio-x de rotina, ecocardiograma de rotina, a gente começa a identificar alterações. Aí sim a gente acredita que a doença esteja em atividade. Então a gente acompanha esse doente. E se começa a aparecer algum desses sintomas, se o paciente, por exemplo, estiver entre 19 e 50 anos, talvez a gente possa iniciar o tratamento. Ué, mas por que a gente então não trata todo mundo? Não é mais fácil? Vocês concordam comigo? Porém, a medicação que nós temos até o momento é só uma, o benzonidazol. E é uma medicação extremamente tóxica, muitos efeitos colaterais. Então, o risco-benefício nós devemos levar em consideração, e é por esse motivo que a gente só trata a doença na forma aguda, sintomática com menos de 18 anos, mais de 50 anos geralmente a gente não trata, e nos pacientes com 19 a 50 anos nós vamos avaliar caso a caso, tá bom? Alguma dúvida sobre doença de Chagas? Não, né? Não é difícil. A doença de Chagas tem muita coisa para ser discutida. Temos novos medicamentos que vão chegar para o tratamento. Talvez o panorama de tratamento da doença mude, mas até esse momento é o que nós temos disponível e é a conduta que nós temos. Mas é uma doença que, embora a incidência tenha diminuído, né, eu acredito que algumas coisas relacionadas ao tratamento, inclusive com novos medicamentos, nós vamos em busca de mais casos para poder tratá-los. Então a gente mude até um pouco a rotina relacionada ao nosso diagnóstico. Agora vamos falar sobre a esquistossomose, cisticercose e também a hidatidose. Esquistossomose, nós temos várias espécies de esquistossomose, mas nós vamos falar só daquela que acomete o nosso país, que é o esquistossoma mannsoni. Lembrando que os outros têm distribuição em outros países, né? E nós temos o esquistossoma que acomete
outros sistemas venosos, como por exemplo o sistema vesical. Veja, no nosso país, na América Latina, incluindo aqui Suriname, nós temos basicamente a forma de esquistossoma Manzoni, acometendo a região do litoral, norte, nordeste, sudeste, e na África, na Ásia, na Indonésia, nós temos outras espécies de esquistossoma, cada um com suas particularidades relacionadas às características da doença. E vocês sabem como é que a gente adquire esquistossoma Manzoni? Vocês já tiveram, né, parasitologia. Vocês sabem que a cercária, que está presente aonde, gente? Na lagoa de coceira, né? Toda anamnese, né? Vocês aprenderam lá em propedêutica, perguntar para o paciente se ele nadou em lagoa de coceira, né? Na realidade, nós temos que pensar sempre no contexto epidemiológico. Não precisa perguntar para todo o paciente se ele nadou em lagoa de coceira. Mas, um paciente que tem algum sintoma, que nós vamos comentar depois sobre qual que é o quadro clínico da doença, aí sim, perguntar aonde ele morou, por onde ele passou, por onde ele viajou, para a gente contextualizar. Não precisa perguntar se ele nadou em lagoa de coceira, tá bom? Mas é um dado epidemiológico importante, até porque não é toda a lagoa que tem cercária que vai dar coceira, tá bom? Lagoa de coceira não é para todo mundo. E a cercária, ela consegue penetrar pela pele ativamente, ela cai na corrente sanguínea e faz parasitemia. No momento dessa parasitemia, ela vai parar em diversos órgãos, mas ela tem um tropismo pelo fígado. No fígado, ele vai descer pelo plexo venoso até o intestino, vou mostrar para vocês, e vai começar a depositar os ovos. Então o macho com a fêmea vão se juntar. Pode ver aqui que a fêmea, ela é maior que o macho, então ela que come o macho, e aí começa a colocar os ovinhos, e os ovos vão cair no intestino, que vão ser eliminados pelas fezes, e como é uma doença parasitária relacionada a más condições higiênico-sanitárias, o que acontece? O homem, fazendo a sua evacuação em áreas inadequadas, vai poder cair em águas e os ovos vão infectar o caramujo, que é o falário, que vai voltar a produzir cercária e manter o ciclo da doença, tá? Em investigação. Então aqui lembrando, né, o esquistossômulo, que é quando a cercária penetra na pele, ele pode produzir uma resposta inflamatória local, que pode gerar, inclusive, durante a parasitemia, uma resposta inflamatória sistêmica. Então, no local, acabam aparecendo pápulas, o paciente pode apresentar febre e pode apresentar também eosinofilia. O que acontece? O paciente, no momento em que ele adquire a esquistossomose, ele pode apresentar um quadro agudo que muitas vezes é difícil fazer o diagnóstico. Ele pode chegar para você com febre, com eosinofilia, quadro diarreico agudo, hepatosplenomegalia dolorosa, pode ter tosse, exantema. Essa fase nós chamamos de febre de Katayama. Algumas infecções parasitárias podem fazer isso também. Por que eu digo que é importante pensar na doença? Pois o diagnóstico confirmatório só será feito a partir do momento em que nós encontrarmos o ovo do parasito, que vai acontecer só depois de um mês que ele pegou o euminto, o trematoda. Portanto, vai demorar para vir o resultado positivo. Então, num quadro como esse, se vocês estiverem pensando em esquistossomose, lembrar que o exame parasitológico de fezes, que vai quando os ovos estiverem caindo no intestino, só virá positivo depois de um mês, tá bom? Passando essa fase aguda, a partir do momento em que o parasito se instala lá no intestino, ele já começa a produzir um processo inflamatório, e quando a doença não tem muita repercussão hepática, nós chamamos ela apenas de forma intestinal. Tem aquele paciente que às vezes tem diarreia, dor abdominal,
pouquinho de distensão abdominal, mas não tem circulação colateral, não tem aumento hepático. Sintomas são meio difíceis e às vezes você acaba diagnosticando pelo parasitológico de fezes. Encontra os ovos, aí você trata. Agora, se o paciente começa a ter sintomas hepáticos, aí nós chamamos de forma hepática, hepatointestinal. Bom, agora, quando a gente já tem esplenomegalia, já é a forma hepatointestinal. Por quê? A partir do momento em que você tem aumento da hipertensão, aumento da pressão porta, acaba levando a esplenomegalia. Tá? E isso faz com que o paciente apresente o trauma ocupado no exame físico. E a esplenomegalia faz com que ocorra também uma diminuição dos elementos figurados do sangue, porque eles acabam sendo capturados pelo baço, fazendo o que a gente chama de pancitopenia. O que é pancitopenia? Anemia, leucopenia e plaquetopenia. Essa síndrome de pancitopenia, quando tem aumento do baço, a gente chama de hiperesplenismo. Um aumento da atividade do baço, que ele é responsável pela eliminação das hemácias antigas, das plaquetas disfuncionais. O que acontece? Esse hiperesplenismo, né, faz com que ocorra captura dessas células, fazendo pancitopenia. E o paciente vai desenvolver, né, junto à hipertensão portal, ascite, circulação colateral e varizes do esôfago, apresentação mais característica. Então aqui lembrando, né, circulação colateral, ascite, varizes do esôfago, que são identificadas pela endoscopia e quando acontece ruptura delas, geralmente espontânea, o paciente começa a apresentar hematêmese, pode também ter melena, né, sangue nas fezes escuras, fétidas. E a esquistossomose, só lembrando, ela ainda pode também causar lesão pulmonar, fazendo hipertensão pulmonar. E vocês vão ver descrito também, às vezes cai em questão de prova, às vezes eles gostam de colocar que a esquistossomose também pode fazer lesão renal. Na nossa prova não vai cair. Mas a formação de complexos imunes, porque parasito geralmente leva ao aumento de algumas imunoglobulinas. Eu chamo um padrão de resposta tipo TH2. Ele é tão grande, né, que às vezes leva à produção de anticorpos e esses anticorpos podem acabar se depositando no glomérulo, fazendo uma síndrome que pode ser nefrítica ou nefrótica, né, com proteinúria, hematúria, podendo levar às vezes até mesmo à insuficiência renal. No hemograma, aquilo que a gente discutiu, o paciente pode ter eosinofilia, importante, na forma aguda da doença. Na forma crônica não tem mais eosinofilia. Eosinofilia, sempre lembrar de parasitoses, lembrar de neoplasias, lembrar de alergia, lembrar de medicamentos e também lembrar de doenças autoimunes. Sempre lembre dessas 5 situações que sugerem eosinofilia. Na forma hepatosplênica, repetir, né, pancitopenia. E o exame parasitológico vai ficar positivo só depois de 30 dias. E, se vier positivo, lembrar de pedir o que a gente chama de CATOCATS. O que é o CATOCATS? É um teste quantitativo. A gente vai quantificar os ovos, por quê? Vai ser importante para verificar a resposta ao tratamento. Porque esses pacientes podem ficar semanas, meses eliminando os ovos e a gente só vai avaliar a resposta se mostrar uma diminuição da quantidade de ovos. Tá? Os diagnósticos diferenciais são os mais variados. A esquistossomose aguda pode imitar mononucleose, febre tifoide, brucelose, TB miliar, leptospirose, a própria doença de Chagas, até porque as duas doenças se sobrepõem do ponto de vista epidemiológico, às vezes com leishmaniose visceral também, porque a leishmaniose também faz pancitopenia, faz hepatosplenomegalia, e muitas vezes também existe sobreposição das duas doenças. Lembrar também de outras enteroparasitoses, quando você está pensando só na forma intestinal, assim como também na forma hepatosplênica, qualquer tipo de doença hepática que leve a cirrose, e aqui eu comentei da leishmaniose visceral. Tratamento da esquistossomose.
É indicado em todos os casos parasitologicamente ativos. O que é isso? Parasitológico positivo. Então, o exame de fezes que vem positivo, eu vou tratar o meu paciente, seja em formas assintomáticas ou até mesmo em formas avançadas da doença. Eu tendo parasitológico positivo, eu vou tratar. Nós temos duas drogas que a gente utiliza e a droga de escolha é o praziquantel, porque ele tem a melhor ação do que o oxaminiquine, melhor resposta terapêutica. Aqui são as doses, mas a gente não vai cobrar isso, não é importante nesse momento. Importante saber que nós tratamos quem tem parasitológico positivo e a droga de escolha é o praziquantel. A gente sempre vai avaliar esse paciente mensalmente com o exame parasitológico e o primeiro deles a gente só faz 2 meses depois do tratamento, porque, como eu falei, ainda continua colocando ovos, então nós temos que esperar todo esse tempo. E depois de 6 exames de fezes negativos, a gente considera esse paciente como curado. E o tratamento da hipertensão portal? Diuréticos, punção do líquido acítico.